E vamos para mais um Relatos de Reddit. Vamos aqui começar com: meu marido levou os pais para morar conosco por apenas 2 meses. 2 anos depois, eu era tratada como visita dentro da casa que eu ajudei a pagar. Oxi, não é possível. Uma coisa que era para durar 2 meses, aparentemente ela já deixou por 2 anos. Já começou errado, hein? Já começou errado. Ela continua aqui, ó. Eu tenho 36 anos e durante muito tempo achei que as pessoas exageravam quando dizia que um casamento podia acabar por causa da família. Sempre imaginei que separações aconteciam por traições, problemas financeiros ou falta de amor. Nunca passou pela minha cabeça que um relacionamento construído durante quase 10 anos pudesse ser destruído por pequenas situações do dia a dia, daquelas que, quando contadas isoladamente, parecem coisas bestas. Hoje eu sei que casamento dificilmente acaba por um único acontecimento. Ele vai se desgastando aos poucos, até chegar um momento em que você percebe já que não reconhece mais a pessoa que você está vivendo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu marido levou os pais para morar conosco, dizendo que seria apenas por 2 meses. 2 anos depois, eu já não tinha mais liberdade para decidir nem onde colocar uma panela dentro da minha própria casa. Quando eu conheci o Renato, uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção foi a forma que ele tratava os pais. Era uma forma extremamente presente, ligava para ele todos os dias, resolvia problemas do banco, levava ao médico quando necessário e nunca deixava passar datas importantes. Eu sempre achei bonito ver alguém tão preocupado com a família. Na minha cabeça, um homem que cuidava dos pais provavelmente também seria um bom marido. E durante muitos anos, ele realmente foi. Nós crescemos juntos, enfrentamos dificuldades financeiras, moramos de aluguel durante bastante tempo e passamos anos economizando praticamente cada centavo para conseguir nossa primeira casa. A compra daquela casa representava muito mais do que um imóvel, era a prova que todo esforço tinha valido a pena. Durante quase 5 anos abrimos mão de viagem, trocamos restaurante por jantares feitos em casa, vendemos o carro para diminuir as despesas e aceitamos trabalhos extras para poder juntar dinheiro para a entrada do financiamento. Quando finalmente assinamos os papéis, foi emocionante. Não porque fosse uma casa grande e luxuosa, pelo contrário, era um imóvel simples, com 2 quartos, uma sala integrada, um pequeno quintal e um escritório onde eu sonhava trabalhar alguns dias na semana. Mas era nosso. Cada parede tinha um pouco do nosso esforço, cada móvel havia sido comprado depois de muito planejamento, era o lugar onde imaginávamos construir nossa família. Os pais do Renato sempre moraram de aluguel. Seu Augusto era aposentado e Dona Sônia recebeu uma pensão pequena. Eles nunca passaram necessidade, mas também nunca conseguiram comprar um imóvel próprio. Quando o proprietário decidiu vender a casa onde haviam quase 15 anos, receberam um pouco mais de 60 dias para poder desocupar o imóvel. O Renato ficou desesperado. Passou vários dias procurando casas para eles alugarem, mas tudo parecia caro demais para os orçamentos dos dois. Foi numa noite dessas que ele sentou ao meu lado do sofá e disse que tinha uma ideia. Perguntou se eu aceitaria que os pais dele morassem conosco por apenas 2 meses, tempo suficiente para encontrarem um outro lugar com calma. Confesso que hesitei. Nossa casa era pequena e eu sabia que dividir o espaço assim poderia ser complicado. Mesmo assim, aceitei. Eram apenas 2 meses. Além disso, eu realmente acreditava que família precisava de se ajudar em momentos difíceis. Os primeiros dias foram tranquilos. Dona Sônia repetiu o tempo inteiro que não queria atrapalhar nossa rotina, dizia que se sentia até constrangida por precisar de ajuda do seu filho. Seu Augusto agradecia por qualquer coisa, fazia pequenos reparos na casa e passava boa parte do dia visitando os imóveis anunciados na internet. Eu me sentia até culpada por ter ficado receosa. Pensava comigo mesma que talvez tivesse criado um problema que nem existia. Se a história tivesse terminado ali, hoje eu teria apenas uma boa lembrança daquela fase. Só que algumas mudanças começaram a acontecer tão devagar que eu demorei para perceber. Primeiro foi na cozinha. Dona Sônia dizia que queria apenas facilitar a minha vida enquanto eu trabalhava fora. Um dia cheguei em casa e todos os armários estavam organizados de uma forma completamente diferente. Os pratos mudaram de lugar, os temperos desapareceram da prateleira onde sempre ficaram e até as minhas panelas estavam guardadas em outro armário. Quando perguntei o motivo, ela sorriu e disse que tinha encontrado uma forma muito mais prática de organizar tudo. Agradeci, embora ter ficado incomodada, passei vários dias procurando objetos dentro da minha própria cozinha. Sempre que perguntava onde estava alguma coisa, ela respondia naturalmente que tinha colocado em um lugar melhor. Renata achava graça da situação e dizia que sua mãe sempre teve uma mania de organização. Ó, talvez aqui, e agora eu vou dar talvez um parecer que, tipo assim, seja só meu, né? Mas eu acho, agora é só meu aqui. Como muitas vezes pro homem, tipo assim, às vezes o cara não sabe nem onde fica, o cara mora na mesma casa há 5 anos, ele e a mulher organiza tudo ali e tudo mais, enfim, ele não sabe onde fica nem o pano de prato, às vezes. É uma realidade, tá? O cara não sabe nem onde fica o pano de prato. Então, assim, mas pra mulher que tem tudo bonitinho, organizado na cozinha, porque assim, ó, muitas mulheres gostam da cozinha dela perfeitamente organizada e sabem onde está cada detalhe de cada coisa. Então, alguém chegar lá na sua cozinha e falar assim: não, ó, primeiro que a gente já tem um hábito, né? Quando você vai pegar um prato na sua casa, você não vai abrir a parte onde ficam os copos. Você vai abrir a parte onde está os pratos, né? Onde estão os pratos. Porque você já está acostumado com aquilo dali. Você já sente aquele hábito de fazer aquilo ali. Então, você gosta de tudo certinho no seu lugar, bonitinho, né? Você arrumou tudo com muito carinho. Aí chega alguém na sua casa e muda o lugar porque é mais interessante para ela.
você não se sente mais em casa. Porque até pra você chegar e falar assim, ó, eu não... São só 2 meses, né? Não tira isso daqui do lugar, não, eu não gosto, deixa... Às vezes você se sente incomodado. Se você for aquela pessoa, tipo, muito gente boa, muito legal, você não vai querer cortar isso. Então são só 2 meses, que viraram 2 anos. Depois disso vieram as pequenas críticas, sempre disfarçadas de conselhos. Se eu fazia arroz, ela comentava que Renato sempre gostou dele mais soltinho. Se preparava carne, dizia que o filho preferia um ponto diferente. Se eu comprava alguma marca específica de café, explicava que aquele dali era muito fraco e ela tomava de outra desde criança. Nunca era uma crítica direta, era sempre uma comparação com uma forma como ela fazia as coisas. Aos poucos, comecei a perceber que eu deixava de cozinhar para evitar comentários. Quando eu chegava do trabalho, ela já havia preparado o jantar. Renata elogiava a comida da mãe e eu simplesmente ajudava a recolher os pratos. Parecia um detalhe sem importância, mas foi a primeira vez que senti que estava perdendo espaço dentro da minha própria rotina. Ah, deixa eu dar um negócio aqui, um parecer legal aqui pra vocês, tá? Luana tá atrás aqui do vídeo, ela tá ouvindo a minha gravação. E assim, minha mãe tem várias qualidades. Cozinhar não é uma delas. Mas a mãe dela cozinha absurdamente bem. Tipo assim, é chegar na casa da mãe dela e ter um banquete, tipo assim, surreal, né? Você olhar e falar assim, que é isso? Parece, às vezes, que a gente tá no restaurante, sem brincadeira. Às vezes ela fala assim, não, vem pra cá que eu fiz uma comidinha aqui pra vocês. Chega lá, às vezes já tiveram vezes da gente chegar lá e ter, tipo assim, 2 mesas lotadas de comida, festas assim de Natal, um Ano Novo, não preciso nem explicar, né? Pense em muita comida e multiplique por 2. Aí, assim, se é a gente aqui, que às vezes, pô, a gente não cozinha esse absurdamente bem, né? Luana tá com essa cara aqui, tipo assim, mãe, infelizmente não dá. Mas assim, a gente não cozinha absurdamente bem. Se a mãe dela liga pra gente e fala assim, não, vem comer aqui, você vai ficar triste? Eu acho que tá baixo o áudio aqui, mas deu pra ouvir, né? Você é doido. A mãe dela fala assim, não, vem comer aqui e tal, não sei o quê. Aí já fica, tem dia que a gente liga pra ela já perguntando, vem cá, você fez almoço hoje? É absurdo isso aqui. Eu ia chegar no trabalho feliz. Porque tem alguém fazendo coisa, você é doido. Daqui não importa, você quer ficar feliz. Ela diz aqui, ó, 2 meses passaram muito rápido. Um sábado pela manhã, perguntei ao Renato se os pais dele já tinham encontrado algum lugar. Ele respondeu que ainda não, porque os aluguéis estavam muito caros e seria melhor esperarmos mais um pouco. Disse que não fazia sentido colocá-los em qualquer casa apenas para cumprir um prazo. Eu concordei. Afinal, eram só mais algumas semanas. Hoje, olhando para trás, percebo que aquele foi o momento em que o combinado começou a deixar de existir. Nunca mais voltamos a falar em prazo. Simplesmente passamos a viver como se aquela situação fosse permanente. Com o passar dos meses, Dona Sônia começou a agir de forma cada vez mais como se fosse dona da casa. Comprava objetos de decoração sem perguntar, trocava toalhas, reorganizava os móveis e dizia que alguns ambientes ficavam mais bonitos daquele jeito. Um dia cheguei do trabalho e encontrei a sala completamente diferente. O sofá estava virado para outra parede, a estante havia sido deslocada e alguns vasos que eu gostava simplesmente tinham desaparecido. Perguntei onde estavam? Ela respondeu que guardou porque acumulavam poeira. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça durante dias. Não era apenas sobre um vaso, era como alguém decidir sozinho o que podia ou não permanecer na minha casa. Aqui eu ia me incomodar, tá? Pô, eu montei a sala do jeito que eu quero, montei tudo bonitinho ali, do jeito que tem que ser, né? Na minha cabeça, né? Se é minha casa, minha cabeça tem que ser do jeito que eu quero. Aí a pessoa vai lá e muda tudo, aí eu ia me incomodar, né? Mas assim, minha sogra me conhece. Então, assim, se eu chegar e falar assim, perguntar, vem cá, isso aqui quem foi que mudou tudo aqui? Ela vai falar, eu mudei aqui, tá? Eu falo, rapaz, gostei disso aqui não, vô. Aí ela já ia falar assim, não, acho que eu vou botar de fora. Minha sogra me conhece. Então, pelo menos assim, nesse lado aqui, e meus sogros também são pessoas maravilhosas nesse sentido. Então, eles não são de chegar pra querer ficar atrapalhando a rotina de ninguém, não, tá? Muito pelo contrário. Mas acho que, assim, pra eles fazerem isso, falariam, tipo, sei lá, com o Luana, se quisessem fazer, ou comigo também. Não fariam nada, tipo, sozinho por eles, né? Mas vamos lá. O Renato nunca enxergava problema. Sempre dizia que a mãe fazia aquilo com boa intenção, que ela gostava de cuidar da casa, que eu precisava relevar pequenas coisas. Só que essas pequenas coisas começaram a acontecer todos os dias. Quando percebi, eu já evitava convidar amigos para visitar porque eu nunca sabia quem estaria usando a minha sala. Minha sogra passou a receber parentes sem avisar. Às vezes eu chegava cansado do trabalho e encontrava 5 ou 6 pessoas tomando um café na mesa que eu tinha escolhido com tanto carinho. Eu era apresentada apenas como a esposa do Renato. Parecia um detalhe, mas me incomodava profundamente ouvir aquilo dentro da casa que eu também ajudava a pagar. O escritório, que sempre foi meu espaço preferido, também desapareceu aos poucos. Primeiro virou um quarto provisório para uma tia que passaria alguns dias na cidade. Depois serviu para um primo que veio fazer um concurso. Em seguida recebeu uma sobrinha adolescente durante as férias escolares. Aqui eu já ia cortar, tá? Aqui eu já ia cortar. Meu escritório não mexa não, que meu local de trabalho eu falo, ó, é daqui para fora, né? E se duvidar, da casa para fora também. Mas assim, no escritório não. Quando tentei reorganizar o ambiente para voltar a trabalhar ali, Dona Sônia comentou que seria egoísmo deixar um quarto vazio enquanto a família precisava de ajuda. Mais uma vez o Renato concordou com ela. Passei a trabalhar na mesa da cozinha, ouvindo a televisão ligada, panela batendo e conversas durante o expediente inteiro. Minha produtividade caiu muito.
mas ninguém parecia considerar aquilo um problema. Foi nesse período que comecei a sentir uma sensação estranha toda vez que estacionava o carro na frente de casa. Em vez de alívio por ter chegado em casa, senti um aperto no peito. Ficava alguns minutos parado antes de entrar. Sabia exatamente o que encontraria ali. Televisão alta, comentários sobre o meu horário, perguntas sobre onde eu tinha ido e provavelmente alguma mudança em algum cômodo da casa. Pela primeira vez desde que nos casamos, eu não sentia vontade de voltar para casa. Depois de alguns meses vivendo daquela forma, comecei a perceber que o problema já não era mais a presença dos meus sogros. O problema é que a minha opinião simplesmente havia deixado de importar. Eu podia sugerir alguma mudança, pedir um pouco de privacidade ou tentar organizar a rotina da casa, mas tudo precisava passar pelo filtro da dona Sônia. Se ela concordasse, a ideia era boa. Se ela discordasse, automaticamente se transformava em um capricho meu. O mais difícil era perceber que o Renato nem fazia isso por mal. Ele simplesmente havia vivido a vida inteira obedecendo à mãe e não conseguia enxergar que agora que era casado, precisava construir uma família diferente da que tinha crescido. A situação começou a afetar até as coisas extremamente simples. Antes eu costumava fazer compras nos supermercados aos sábados de manhã. Gostava de escolher os produtos, comparar preços e pensar no cardápio da semana. Depois que meus sogros chegaram, passei a encontrar as compras já feitas quando acordava. Isso aqui é coisa de velho normalmente, né? Quer fazer mercado 5, 6 horas da manhã, né? Então, tem 70 anos de idade, não tem o que fazer, vai para onde? Vai para o mercado, vai para uma feira. Isso é normal. Dona Sônia dizia que tinha ido cedo ao mercado porque encontrou promoções. O problema era que ela comprava apenas aquilo que ela e o Renato gostavam. Eu deixei de encontrar os iogurtes que costumava consumir, algumas frutas que levava para o trabalho e até ingredientes que utilizava nas receitas dos finais de semana. Quando perguntava, ela respondia que aquilo era desperdício de dinheiro e que a família inteira poderia comer a mesma coisa. No início, tentei relevar. Pensava que não valia a pena discutir por causa de alimentos, né? Mas logo percebi que não era só sobre comida, era sobre autonomia. Aos poucos fui deixando de decidir absolutamente tudo dentro da minha própria casa. Até o café que eu tomava de manhã passou a ser comprado por outra pessoa. Eu já não reconhecia mais minha rotina. Tudo parecia pertencer à dona Sônia, enquanto eu apenas me adaptava. Outro hábito que desapareceu foi o de receber minha própria família na minha casa. Minha mãe costumava aparecer uma vez por mês para tomarmos café juntas. Meu irmão vinha assistir futebol com o Renato de vez em quando. Depois da chegada dos meus sogros, essas visitas praticamente acabaram. Minha mãe dizia que sentia um ambiente pesado e preferia não incomodar. Meu irmão comentou que certa vez parecia existir um clima estranho dentro da casa, como se qualquer conversa fosse interrompida por horários de reprovação. Eu fingia que era impressão deles, mas no fundo sabia exatamente do que eles estavam falando. Enquanto isso, os parentes da família do Renato apareciam quase toda semana. Tias, primas, sobrinhos e amigos antigos entravam e saíam sem qualquer tipo de aviso. Dona Sônia fazia questão de servir café, bolo e organizar longas conversas na sala. Algumas pessoas já chegavam entrando pela cozinha como se morassem ali há anos. Certa vez encontrei uma senhora que eu nunca tinha visto usando o meu banheiro e perguntando onde estavam as toalhas limpas. Quando contei isso ao Renato, ele respondeu que eu precisava aprender a ser mais receptiva, porque a família dele sempre teve as portas abertas para todo mundo. Aqui já ia acabar tudo. Ó, eu não gosto de gente entrando na minha casa o tempo todo. Isso aqui não faz sentido nenhum. Aqui, ó. Vou contar pra vocês uma coisa que tanto eu quanto Luana cortamos no nosso casamento. Assim, ó. Eu acho que casamento tem que ser, como é que eu posso dizer da melhor forma possível? Tem que ser os mais próximos da família, certo? Então, que você realmente tem intimidade. Então, por exemplo, vamos dizer que tem, sei lá, uma pessoa chamada, sei lá, Carleto. E Carleto tem, sei lá, tem a mulher dele, que a gente tem uma certa proximidade, e tem os filhos. Carleto tem, sei lá, 3, 4 filhos. Que eu e Luana não falamos há 15 anos. É por educação? Porque, tipo assim, a depender tem gente, por exemplo, da família dela que chamaria por educação. Não, vou chamar todo mundo por educação e tudo mais. Eu e ela, já falei logo, qualquer coisa, se ficar muito caro o casamento, a gente começa a brigar com todo mundo pra poder diminuir as despesas, pô. Tem que ser assim. Não faz sentido você, tipo, não, só porque sogrinho e sogrinha gostam de gente aqui, a gente vai deixar. A gente falou até o seguinte, a gente vai dar cota pros nossos pais. Então, por exemplo, vamos dizer que tem amigos dos nossos pais que meus pais querem levar, ou os pais dela querem levar. Então, a gente vai dar cota, por exemplo, você tem, sei lá, 6 convites para entregar. Escolha quem você mais gosta. Se não der para essas pessoas, pro restante das pessoas, lamento. É o nosso casamento, não é o casamento de vocês. Isso tem que ser pra gente, pelo menos, uma realidade válida. E esse negócio de, por exemplo, gente entrar. Se no meu casamento, eu até se for, tipo assim, família, eu não tiver proximidade, vai rodar. Imagine gente de fora assim, entrando e saindo da minha casa. Não. Você tem uma ideia. É porque dizem que dinheiro. Dinheiro, ó, Deus não dá asa à cobra, rapaz. Porque assim, ó, se eu tivesse milionário hoje. Milionário. Oxi, o que eu ia chegar de lugar. Por exemplo, tem pessoas que eu gosto demais pra tudo. Família, amigos, parentes e tudo mais. Mas tem outras pessoas que eu não gosto. Então, por exemplo, fui na casa de alguém. Aí a pessoa vai lá e fala: Não, chamei fulano aqui.
Falei, pô, fulano, que eu não gosto de tudo mais, na casa dessa pessoa, eu não posso dizer nada. Na minha eu posso. Mas, por exemplo, se eu tivesse muito dinheiro, eu falaria, irmão, 5 milão aqui, ó, só pra você não convidar outra pessoa, finge que esqueceu. Aqui, ó, toma aqui, ó, 5 milzinho assim, só pra você fingir que esqueceu. Eu aceitava. Só pra dizer que esqueci? Não, mano, eu vou fazer que nem um brother meu que me aprontou um essa semana aqui, que eu não esqueci ainda não. Mas como não foi só eu, beleza, uma galera rodou nessa daí. Mas o que ele fez? Mandou em lista de transmissão, eu tenho um grupo de 8 pessoas, mandou em lista de 7, 8 pessoas, mandou em lista de transmissão, só 2 foram convidados, o resto tudo não recebeu convite, e eu fui um dos que não recebeu convite. Beleza, isso foi esse final de semana agora. Beleza, deixei passar, porque não fui só eu. Mas se fosse só eu ia ficar puto com ele um ano. Imagine a amizade de 12, 13 anos. Aí não, então se o cara falou assim, pô, irmão, não gosto muito dessa pessoa aí, não convide não. Quanto? 5 milzinho. Eu falo, irmão, peraí, tá me oferecendo 5 mil por 500 reais, eu deixava de convidar? Então... Entendeu? Não gosto de gente entrando e saindo da minha casa toda hora, não. Aí não dá, isso aí não dá. Então ela diz aqui, ó. O episódio que realmente começou a abrir meus olhos aconteceu em um domingo. Eu havia combinado de passar o dia inteiro organizando alguns documentos financeiros porque estávamos planejando antecipar parcelas do financiamento da casa. Quando acordei, encontrei o escritório completamente vazio. Minha mesa havia sido desmontada, o computador estava em uma caixa, meus arquivos estavam empilhados no corredor. Fiquei sem entender absolutamente nada. Foi naquele instante que senti uma sensação muito difícil de explicar. Não era raiva, também não era tristeza. Era como se eu estivesse assistindo alguém apagar, pouco a pouco, tudo que eu havia sonhado construir. Naquela semana seguinte, aconteceu outra situação que me marcou profundamente. Cheguei do trabalho um pouco mais cedo porque estava com dor de cabeça. Entrei em casa e encontrei Dona Sônia mostrando um imóvel para uma vizinha da rua. As duas caminhavam pelos cômodos comentando como a casa era boa para receber uma família grande. Quando passei pela sala, ouvi minha sogra dizer que aquele era o quarto do filho dela e que o outro era o quarto deles. Sobre o escritório, ela explicou que estava sendo transformado porque a nora quase não usava. Em nenhum momento ela falou que aquela casa também era minha. A vizinha me cumprimentou educadamente e perguntou se eu era irmã do Renato. Eu respondi que era esposa. Ela ficou visivelmente sem graça. Foi a primeira vez que percebi que até as pessoas de fora já enxergavam que realmente parecia mandar naquela casa. Naquela noite, chorei escondido no banheiro. Não porque alguém tivesse me ofendido diretamente, mas porque comecei a perceber que estava desaparecendo dentro da minha própria vida. Eu continuava pagando metade do financiamento, metade das contas, fazia mercado, trabalhava normalmente e ajudava em tudo. Mesmo assim, aos olhos de quem entrava naquela casa, eu parecia apenas alguém que morava ali por acaso. Continuei tentando conversar com o Renato de forma calma. Dizia que sentia a falta de termos momentos só nossos, que queria recuperar um pouco da privacidade e que já estava na hora dos pais procurarem outro lugar. Ele sempre respondia da mesma maneira, dizia que entendia meu lado, mas que precisava ter paciência. Repetia que eles já eram idosos, que seria muito difícil recomeçar em outro imóvel e que não queria carregar a culpa de deixar os pais desamparados. Foi aí que eu fiz uma pergunta simples. Perguntei se quando nos casamos, ele imaginava construir uma família comigo ou continuar vivendo exatamente quando ele vivia quando era solteiro. Ele ficou em silêncio, e aquele silêncio respondeu muito mais do que qualquer argumento. O problema é que depois daquela conversa as coisas não melhoraram. Na verdade, foi como se alguma barreira tivesse sido quebrada. Dona Sônia percebeu que eu já não estava disposta a aceitar tudo calada e passou a agir de forma ainda mais controladora. Ela não gritava, não fazia escândalos e jamais me ofendia diretamente. Era muito mais inteligente do que isso. Fazia pequenos comentários sempre na frente do Renato para que parecesse que eu estava exagerando. Se eu deixava alguma caneca sobre a mesa por alguns minutos, ela comentava que algumas pessoas tinham dificuldade de manter uma casa organizada. Se eu chegava em casa e pedia um lanche em vez de cozinhar, dizia que mulher nenhuma deveria depender de comida pronta. Tudo vinha acompanhado de um sorriso, como se fosse apenas uma observação inocente. O problema é que essas pequenas provocações aconteciam praticamente todos os dias. Comecei a evitar ficar em casa sempre que podia. Passei a aceitar hora extra no trabalho, marcava café com colegas depois do expediente e aos finais de semana encontrava qualquer desculpa para sair. Não era porque eu queria fugir das responsabilidades, era porque aquele lugar havia deixado de ser meu refúgio. O mais doloroso era perceber que o Renato notava meu afastamento, mas tirava conclusões completamente diferentes. Em vez de perguntar por que eu já não me sentia bem dentro da nossa casa, dizia que eu estava ficando distante da família dele. Na cabeça dele, eu era a única pessoa que não tinha aprendido a conviver. Foi nesse período que aconteceu um episódio que mudou completamente a forma como eu enxergava o meu casamento. Eu precisei viajar durante 2 dias para participar de um treinamento da empresa. Era algo importante para minha carreira e o Renato sabia disso havia semanas. Quando voltei, tive a sensação de ter entrado na casa errada. A sala estava completamente diferente, o sofá havia substituído por outro mais antigo, que reconheci imediatamente como sendo o da casa onde meus sogros moravam antes. Minha mesa de jantar que eu tinha comprado depois de meses pesquisando, simplesmente não estava mais ali. No lugar dela havia uma mesa redonda de madeira escura, cheia de marcas de uso. Algumas plantas que eu cultivava no quintal tinham desaparecido, e a parede da sala agora estava cheia de fotografias da família do Renato. Velho, isso daqui pra mim, eu tô evitando fazer comentários aqui, porque a cada frase que eu tô lendo aqui tá me irritando. É sério, tá me irritando. Tá notório.
tá me irritando. Porque assim, ó, peraí, tudo na vida tem limite. Tudo na vida tem limite. Se os pais moravam em um lugar antes, era alugado, moravam em um lugar antes. Esse negócio de você chegar e falar assim, ó, olha, eu entendo que eles são idosos e que tá tudo bem, beleza, mas assim, ó, não dá mais. Aí você escolhe. Ou a gente cancela esse financiamento aqui agora, pede o divórcio e acabou o relacionamento, cada um pro seu lado, aí você encontra realmente um lugar pra morar com eles de novo. Ou eu quero os dois fora daqui, você tem 15 dias. Ah, mas só 15 dias. E se eu me estressar, eu boto você pra fora com eles. Não me estresse. Porque assim, velho, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Você dentro da sua casa, que você comprou um imóvel, tá pagando, pô, uma situação de necessidade com pessoas que não incomodam, que, tipo assim, entendem que a dinâmica da casa é aquela e você não gosta de determinadas coisas, beleza. Agora, uma pessoa que entra na sua casa e, sei lá, não sei quanto tempo já se passou aqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, já tá agindo como se fosse dona, fazendo o que quer fazer, da forma que quer fazer, tirando as coisas sem falar com você, chamando o vizinho pra olhar sua casa, na minha casa não acontece. Mas na minha casa isso não acontece, velho. Ela diz aqui, ó, eu fiquei sem reação. Perguntei onde estavam meus móveis. Dona Sônia respondeu com absoluta tranquilidade que tinha aproveitado minha viagem para reorganizar a casa. Disse que vendeu algumas coisas pela internet porque ocupavam muito espaço e que aquele dinheiro seria usado para comprar um armário maior para o quarto deles. Achei que tivesse ouvido errado. Eu também tô achando que eu tô lendo errado. Não é possível. Ela realmente vendeu e não, não é possível. Perguntei se ela estava dizendo que vendeu os móveis da minha casa sem falar comigo. Ela respondeu que eram móveis da casa da família e que o Renato havia concordado. Olhei imediatamente para ele. Esperava que ele dissesse que aquilo era um mal-entendido, mas ele apenas confirmou. Disse que realmente havia autorizado porque a mãe tinha boas ideias de decoração e porque provavelmente eu nem sentiria a falta daqueles móveis. Naquele instante eu percebi uma coisa muito simples. O problema nunca tinha sido Dona Sônia. Ela fazia exatamente aquilo que sempre faz. Quem permitia tudo era um homem que eu tinha me casado. Se eu chegar no final dessa história aqui e ela ainda estiver com ele depois de tudo isso daqui, porque ele continua aceitando, ela merece tudo o que aconteceu, tá? Ela merece. Passei a noite inteira acordado. Não chorei, não gritei, não discuti, apenas fiquei olhando para o teto tentando entender em que momento deixei de ser prioridade na minha própria vida. Pela manhã, tomei uma decisão. Liguei para um advogado especializado em direito da família e marquei uma consulta. Não contei para ninguém. Queria entender quais eram os meus direitos antes de tomar qualquer atitude. Foi durante essa conversa que eu descobri algo que me deu ainda mais força. Como a casa havia sido adquirida durante o casamento, independente de quem tivesse pago mais ou menos parcelas, ela fazia parte do patrimônio comum do casal. Além disso, nenhuma decisão importante sobre o imóvel poderia ser tomada unilateralmente, muito menos vender bens que pertenciam aos dois sem consentimento. Na semana seguinte, comecei a fotografar tudo. Guardar as conversas, anotava as datas, registrava alterações, não porque pretendesse processar os meus sogros, mas porque finalmente entendi que precisaria me proteger. O golpe final veio cerca de um mês depois. Eu estava procurando um documento no computador do Renato quando achei uma pasta com simulações de financiamento imobiliário. Achei estranho porque nós nunca tínhamos conversado sobre trocar de casa. Abri alguns arquivos e encontrei plantas de imóveis muito maiores, casas com 4 quartos, 2 suítes e um espaço reservado especificamente para os pais. Havia inclusive mensagens trocadas entre ele e um corretor dizendo que precisava de um imóvel definitivo para morar com os pais, já que eles dificilmente voltariam a viver sozinhos. Em nenhum momento meu nome aparecia na conversa, nenhuma pergunta sobre a minha opinião, nenhuma referência ao que eu queria. Era como se meu futuro já tivesse sido decidido. Quando ele chegou em casa, coloquei os papéis sobre a mesa, perguntei uma coisa: você pretendia me contar isso quando? Ele demorou alguns segundos para responder, disse que queria fazer uma surpresa, que acreditava que uma casa maior, todos finalmente viveriam bem. Foi aí que eu percebi que ele realmente não tinha entendido o problema. Na cabeça dele, bastava aumentar o tamanho da casa. Nunca passou pela cabeça dele diminuir a quantidade de pessoas morando nela. Naquela noite, eu arrumei as minhas malas, peguei documentos, roupas e alguns objetos pessoais. Antes de sair, olhei pela última vez para a sala onde eu tinha sonhado em envelhecer ao lado dele. Quase nenhum móvel escolhido por mim ainda estava ali. Fechei a porta sem fazer escândalo nenhum. Apenas fui embora. Os meses seguintes foram difíceis. A família inteira dele passou a dizer que eu era egoísta. Alguns parentes afirmavam que eu tinha abandonado 2 idosos. Outros diziam que eu nunca aceitei dividir espaço com ninguém. Houve até quem afirmasse que eu tinha inveja da relação entre mãe e filho. Nenhuma dessas pessoas perguntou minha versão. O processo de divórcio durou vários meses. Como não houve acordo sobre a casa, ela acabou sendo colocada à venda. Dona Sônia ficou revoltada quando soube. Dizia pra todo mundo que aquela casa era dela. Tentou convencer o Renato a comprar minha parte, mas ele simplesmente não tinha condições financeiras. A casa foi vendida. Cada um recebeu aquilo que tinha direito. Com a minha parte, comprei um apartamento muito menor. Sem quintal, sem escritório, sem varanda, mas completamente meu. A primeira noite naquele apartamento foi uma das mais felizes da minha vida. Não havia televisão ligada até tarde, ninguém comentava o que eu comia, ninguém mudava meus móveis de lugar, ninguém perguntava onde eu tinha ido ou a que horas eu voltaria. Pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz. Quase um ano depois, o Renato apareceu, disse
disse que queria conversar, contou que morar sozinho com os pais era completamente diferente do que imaginava. A mãe continuava controlando tudo, criticava seus horários, suas amizades e até as roupas das mulheres que ele tentava sair. Pela primeira vez na vida, ele estava vivendo exatamente aquilo que eu havia tentado explicar durante quase 2 anos. Ele pediu desculpas, disse que finalmente entendia por que eu tinha ido embora, confessou que passou meses com raiva de mim, mas que agora percebia que eu nunca lutei contra os pais dele. Eu lutava pelo nosso casamento, só que estava lutando sozinho. Ouvi tudo em silêncio, até senti pena dele, mas não senti vontade de voltar não, porque algumas coisas quando quebram até podem ser coladas, só que nunca voltam a ser como era antes. Hoje, quase 3 anos depois que nos separamos, sou feliz, tenho minha rotina, minha casa, minha paz. Nunca mais precisei pedir licença para viver dentro do lugar que eu pago. Às vezes, ainda encontro conhecidos que perguntam se não teria sido mais fácil ter um pouco mais de paciência, e toda vez respondo a mesma coisa: paciência eu tive. O que acabou foi o respeito. E casamento nenhum sobrevive quando apenas um dos dois continua sendo respeitado. Mas quero saber a opinião de vocês. Se estivesse no meu lugar, insistiriam mais um pouco para salvar o casamento, ou fariam exatamente o que eu fiz e iriam embora antes de perder completamente a própria identidade? Vou logo dizer aqui que vocês já perceberam durante o vídeo que eu me estressei em algum momento aqui. Palmas pra ela que foi embora. Pouca gente tem coragem realmente de falar assim, ó, não aceito isso, estou caindo fora. Se você quiser que fique aí, mas eu tô indo embora. Pouca gente tem coragem de fazer isso. Então assim, ela teve força pra poder, né, terminar um casamento, ir morar sozinha de novo, passar por um divórcio que é chato, né? Provavelmente esses meses aí morando não sei aonde, talvez na casa dos pais, enfim. Mas assim, é todo um período conturbado, você já tem sua vida meio que pré-montada, imaginando um futuro ali com seu esposo, sua esposa. Aí do nada tem que sair de casa. Horrível isso aí, horrível essa situação. Mas assim, ó, receber pessoas em casa, ok. Deixar as pessoas morarem e atrapalhar toda a sua rotina e sua vida, esqueça. Não existe essa situação. É melhor pedir um empréstimo às vezes e falar assim, ó, pai, ó mãe, eu vou ajudar vocês. Aqui, ó, os primeiros, sei lá, 2, 3 meses de aluguel de vocês é 1.000. Eu pago aqui, ó. Os próximos vocês se viram aí. Vocês né, dão um jeito de vocês, enfim. Mas assim, eu vou ajudar vocês aqui com isso. Esse início aqui é meu. Eu, como filho, quero ajudar vocês, vou ajudar. Mas deixar essa situação aqui, jamais. Me conta aqui embaixo o que você acha. Diga aqui se você deixaria, porque assim, pra mim, não tem nem sentido uma situação dessas. Zero chance, zero chance.